Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 11 de outubro, segunda-feira. A Palavra de Deus na liturgia. A missão da Igreja é o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, continua vivo na missão da Igreja, de ensinar, de realizar. Na evangelização da Igreja não pode haver de associação destes dois atos, de ensinar e de realizar. Já no Antigo Testamento, encontramos de forma significativa esses dois momentos, ensinar pela palavra e realizar pelo rito. A liturgia cristã sempre se apoiou nesses dois momentos para organizar os seus ritos, liturgia da palavra e celebração do rito. A palavra de Deus na liturgia ensina a Constituição Dei Verbum, no número 21, que a Igreja sempre venerou as Escrituras divinas como venera o próprio corpo do Senhor, porque, de fato, principalmente na Sagrada Liturgia, não cessa de tomar e entregar aos fiéis o pão da vida, da mesa tanto da palavra de Deus como do corpo de Cristo. O próprio Deus é quem fala. Na Sacrosanto Concílio número 7, diz que na celebração da palavra Jesus se fez realmente presente. Para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente na sua palavra, pois é ele que fala ao ser lida na igreja Sagrada Escritura. As várias leituras para cada celebração. O elenco das leituras na missa existe. Elenco de leituras próprias para cada celebração litúrgica, para a missa de batismo, de matrimônio, de exéquias. O mais importante elenco é o da missa, sobretudo para as celebrações de domingo, que é a Páscoa semanal dos cristãos. Pela reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, ressalta-se a preocupação de oferecer ao povo uma leitura das partes mais importantes das Sagradas Escrituras ao longo de 3 anos. Como é a liturgia da palavra na Santa Missa? A parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas, sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão de fé e a oração universal dos fiéis. A liturgia da palavra é semelhante a um diálogo entre duas pessoas, Deus e o seu povo, Jesus e sua comunidade reunida no Espírito. É o diálogo da aliança, conforme nós vemos em Êxodo, capítulos de 19 a 24. Há momentos em que ouvimos a fala do Senhor, há momentos em que a comunidade aclama ou responde àquilo que ouviu. Por isso, ao fazermos a passagem dos ritos iniciais para a liturgia da palavra, torna-se necessário fazer esta ponte de forma clara e mistagógica, de modo que toda a comunidade compreenda que é tempo de ouvir, prestar atenção como discípulo na palavra que Deus mesmo hoje nos dirige. Qual é a estrutura da liturgia da palavra? Silêncio ou breve admoestação, um refrão orante. A primeira leitura, geralmente retirada do Antigo Testamento, seguida por um breve silêncio. O salmo responsorial. A segunda leitura, sempre retirada no Novo Testamento, somente nos domingos, solenidades e algumas festas, seguida por um breve silêncio. A sequência, para as grandes solenidades de Páscoa, Pentecostes e Corpus Christi. A estrutura da liturgia da palavra. Aclamação ao Evangelho, acompanhada de procissão do livro dos Evangelhos, o Evangeliário, a proclamação do Evangelho pelo padre ou pelo diácono com incensação do livro no início, a homilia seguida de um breve silêncio, a profissão de fé somente aos domingos e solenidades e a oração dos fiéis. A primeira leitura é a partir dos Evangelhos que foram escolhidas as primeiras leituras para os domingos do tempo comum e o canto de aclamação geralmente é tirado do Evangelho do dia. O salmo responsorial sempre se relaciona com a primeira leitura. Trata-se de uma resposta a esta leitura e à palavra de Deus cantada. A segunda leitura é semicontínua das cartas do Novo Testamento.
não há preocupação de ligá-las aos outros textos bíblicos? A proclamação do Evangelho. A leitura do Evangelho constitui o ponto alto da liturgia da palavra, para a qual a Assembleia se prepara com as outras leituras na ordem indicada, isto é, a partir do Antigo Testamento até chegar ao Novo Testamento. A homilia é a parte da liturgia e muito recomendada, é um elemento necessário para alimentar a vida cristã. Deve ser a explanação de algum aspecto das leituras da Sagrada Escritura ou de algum texto do ordinário ou do próprio da missa do dia, tendo sempre em conta o mistério que se celebra, bem como as necessidades peculiares dos ouvintes. A profissão de fé. O símbolo ou profissão de fé tem como finalidade permitir que todo o povo reunido responda à palavra de Deus anunciada nas leituras da Sagrada Escritura e exposta na homilia, e que, proclamando a regra da fé, segundo a fórmula aprovada para o uso litúrgico, recorde e professe os grandes mistérios da fé antes de começarem a serem celebrados na Eucaristia. Nós iremos voltar ainda nesta semana, continuando falando desta primeira parte da liturgia da palavra. Peçamos a proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.